Olá pessoal, eu sou o Breno Lucano, mais uma vez aqui com vocês, lá do blog Portal Veritas. Hoje eu quero mostrar para vocês a minha apresentação, a apresentação da minha pesquisa no Stoicon Brasil, que é um seminário online efetuado pela Universidade Federal do Sergipe, pelo grupo de trabalho GT Picteto, que é um grupo de pesquisa acadêmica a respeito do estoicismo. Eles realizam um seminário por ano a respeito do estoicismo com alguns pesquisadores, e eu tive a oportunidade de me apresentar esse ano mais uma vez a respeito de algumas pesquisas que eu realizo em cima do estoicismo. Esse trabalho eu apresentei no dia 20 de novembro agora de 2021, e essa é a gravação da minha apresentação. Eu espero que vocês gostem. Antes, contudo, de nós prosseguirmos, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, assinem as notificações e compartilhem esse vídeo à vontade. Assim, vocês estarão sempre contribuindo com as nossas pesquisas, contribuindo com o material que eu estou sempre divulgando a respeito do estoicismo e, de um modo geral, da filosofia de um modo mais lato possível. Mas muita coisa que eu publico é a respeito do estoicismo. Vamos lá, então. Eu apresentei um trabalho a respeito do filme Mulher Maravilha, 84, o estoicismo aplicado aos quadrinhos. Breno Lucano, o meu nome de fato é Breno de Magalhães Bastos, mas muitos me conhecem apenas como Breno Lucano, por isso coloquei os dois nomes. Esse filme eu acho que todo mundo conhece, ele foi muito aguardado, saiu no ano passado. Ele foi atrasado, na verdade, em função da pandemia da Covid, a sindemia da Covid. O nome mais apropriado é sindemia. E eu acho que ele tem algumas coisas a nos dizer a respeito do estoicismo. Vamos ver. Antes, contudo, eu sempre passo alguns dados técnicos a respeito do filme. Ele foi dirigido por Pat Jenkins, que teve um trabalho, por exemplo, no filme Monster, cuja atriz Charlize Theron ganhou um Oscar, por exemplo. E ela foi também indicada por uma série de Killing. Ela foi indicada ao Emmy. Embora não seja uma diretora com muitos trabalhos, mas ela tem algumas premiações aí. Estrelado, evidentemente, por Gal Gadot, que é uma atriz e modelo israelense. Até bem no início da carreira, mas ela se firmou como a Diana, como Mulher Maravilha. O elenco também traz Pedro Pascal como um dos vilões, que é um ator chileno. E ele tem muitos trabalhos em séries, inclusive em Game of Thrones, que talvez seja a série mais famosa. E também tem a Kristen Wiig, que é uma outra atriz que faz uma vilã no filme, né? São dois vilões. Ela é uma atriz, comediante, argumentista e produtora norte-americana. Para quem assistiu o relançamento do filme Caça-Fantasmas, Ghostbusters, de 2016, vocês devem se lembrar que o lançamento em vez de serem 4 pesquisadores de paranormalidade, foram 4 pesquisadoras. Ela foi uma delas. Então ela foi uma das atrizes lá de Ghostbusters. Muito bem. Com relação ao filme propriamente dito, então, vamos lá. Mulher Maravilha 84, ele se passa décadas depois do primeiro filme. O primeiro filme, vocês devem se lembrar, passou mais ou menos lá no período da Segunda Guerra, quando Mulher Maravilha, quando Diana enfrenta Ares. Ares está disperso no mundo, ele enfrenta e derrota Ares, que talvez seja um dos maiores inimigos dela, maiores adversários dela. E ela passa, depois disso, de lá para cá, nos anos 80, né, exatamente 84, daí o nome Mulher Maravilha 84, da Segunda Guerra para cá, ela passa então 40 anos escondida. E ela então ressurge aí num momento muito específico em que ela encontra e interage com 2 vilões. Um deles é Max Lord,
que é um personagem que aparece pela primeira vez no quadrinho da Liga da Justiça, de maio de 87. Então não é um vilão exatamente antigo, como Lex Luthor, por exemplo, não é um mega empresário antigo como Lex Luthor, mas ele está presente desde 87. Criado por Kate Griffin, Jamie DeMatteis, eu não sei como é que se pronuncia, e Kevin Maguire. O interessante desse personagem é que ele tem uma fixação por tentar ser um pai melhor para o filho dele, o Alistair. Ele teve algumas dificuldades quando era criança, passa por algumas intempéries, e ele tenta compensar isso tentando ser um pai melhor, um pai que ele não teve, para o filho, Alistair. O que acontece, na verdade, é que ele é um mega empresário. Ele é alguma coisa assim como Donald Trump hoje. Um multiempresário dos meios de comunicação, inclusive, mas posteriormente ele vai tentar, inclusive, se aventurar no ramo petroleiro. Daí, num determinado momento do filme, ele vai lá para o Oriente Médio. Mas ele tem a possibilidade de entrar em contato com Bárbara Minerva, que é a Cheetah, né, mulher leopardo, que é uma pesquisadora de antiguidades. E ela tem a capacidade de ela vai, na verdade, a Bárbara, ela vai catalogar alguns itens antigos que ela não sabe de onde vem. Antiguidades, artefatos antigos. Um desses artefatos é uma pedra mágica esculpido por um vilão da Mulher Maravilha, da Diana, o Duque da Decepção. É um deus antigo. Esse Duque da Decepção, ele forja uma pedra que é capaz de realizar desejos. Bárbara entra em contato com essa pedra e tem o seu desejo realizado. Lorde também tem o seu desejo realizado porque ele também entra em contato com a pedra. E posteriormente, ele próprio deseja realizar desejos. Então a pedra ela se desfaz e ele assume os poderes mágicos da pedra. E isso é muito interessante, porque o desejo ele começa a ser, então, a pedra angular de todo o filme. A partir do desejo, da tônica do desejo, é que o filme se estrutura. E, evidentemente, como eu falei, ele se passa todos nos anos 80. Ora, um autor muito clássico dos anos 80, Michel Foucault, onde, então, ele vai tentar construir a sociedade. Isso aqui é a sociedade dos anos 80, né? Mais a sociedade de hoje. Contrapondo Foucault, nós temos um autor coreano chamado Byung-Chul Han, que em alguns sentidos é conhecido como anti-Foucault. Porque Foucault, você deve se lembrar, é aquele autor da sociedade da obediência. Nós estamos numa sociedade onde você é vigiado a todo momento. Vigiado e controlado. É necessário que os corpos sejam dóceis. É necessário que os corpos sejam maleáveis à máquina produtora de capital. Ou seja, é necessário que os corpos, que as pessoas, sejam maleáveis ao próprio capitalismo. Então, e para que essa maleabilidade ocorra, para que o capitalismo seja eficaz cada vez mais em sua função de produção de riquezas, só que não é riqueza para todo mundo, é riqueza para alguns, evidente, né? Estamos falando de capitalismo. É necessário que ocorra obediência, submissão, é necessário que ocorra aquilo que Foucault vai chamar de panótico. É necessário que você seja vigiado a cada momento. Se você está numa grande empresa, você vai ser vigiado. Se você está no hospital, você vai ser vigiado. Todo mundo está sempre olhando para você. Todo mundo está sempre avaliando você. Porque o capitalismo funciona dessa forma. Se você não andar na linha numa empresa, você é demitido. Se você não andar na linha numa grande instituição, você é simplesmente afastado.
Assim acontecia nas fábricas dos anos 80, dos anos 70. A partir dos anos 70, o Brasil começa no seu processo de desindustrialização, né? E começa a entrar cada vez mais num capitalismo financeirizado, né? Você não, o capitalista o burguês, ele não, na verdade, ele não vai mais conseguir recursos, montar riquezas a partir da venda de suas mercadorias, mas a partir do momento que você começa a comprar bolsas e títulos de ações. Então, o nosso capitalismo hoje, a nossa sociedade hoje, é diferente da sociedade de Foucault. Por isso, Byung-Chul Han vai ser, em algum aspecto, considerado como anti-Foucault, no sentido de que a sociedade de hoje não precisa mais que você fique vigiado, que você tenha a sua liberdade cerceada. Chul Han vai falar muito contrário, pelo contrário, nós estamos agora numa sociedade do desempenho. Mais do que você ser cerceado e ser observado sempre, e ter o seu corpo dócil, maleável para a estrutura capitalista, é necessário que você se torne uma pessoa livre. Livre o suficiente para não necessitar mais do empregador e você seja o seu empregador. Você vai empregar a sua estrutura corporal, o seu tempo, para você mesmo produzir. É por isso que Byung-Chul Han vai dizer em alguns momentos, né, que você se torna, na verdade, um empresário de si mesmo. E você se torna livre, mas tão livre, que você se torna explorado por si mesmo e você nem percebe. Você chama isso de liberdade. É isso que o capitalismo trouxe para nós e, na verdade, é uma contraposição da sociedade em que Diana vive nos anos 80. Nada por nada. Max Lord, e tem uma frase muito legal quando ele aparece nas televisões, igual o Donald Trump, quando aparece nas televisões, ele logo vai dizer: a vida é boa, mas pode ser melhor. Melhor em que sentido? Você pode produzir, você pode enriquecer, ter uma vida de sucesso, ter uma vida feliz. Em outras palavras, você pode desejar o que você quiser, porque os seus desejos se realizarão. Os seus desejos por uma vida boa, uma vida plena, uma vida feliz, de sucesso, empreendedor, ser livre, são todas palavras que fazem muito sentido para Maxwell Lord, fazem muito sentido para Donald Trump, fazem muito sentido para o liberalismo e para o capitalismo. É necessário que você seja livre, porque você sendo livre, você é capaz de exercer e ganhar dinheiro e ser uma pessoa empreendedora, enfim, é capaz de fazer com que você seja uma pessoa que você constrói o seu próprio destino, você é protagonista de si mesmo. Você vira um coaching de si mesmo. Na verdade, essa tônica que move o filme e que Maxwell Lord vive. Então, você vai produzir mais desejos a cada momento. Você tem agora um smartphone Samsung, mas você acabou de ver que a Motorola lançou um com 5 câmeras, 5G. Você consegue disparar, inclusive, uma bomba atômica do celular. Então, tudo isso é possível. Então, você vai comprar, porque esse celular é muito mais foda do que aquele celular que eu tenho antigo. Agora eu tenho um carrinho tal, mas a Ford lançou um agora, que eu acho que é muito melhor do que o meu, eu vou comprar esse outro carro. Então, a nossa sociedade atiça os desejos. A nossa sociedade, a sociedade neoliberal, atiça os desejos. Faz com que você tenha sempre a capacidade de desejar e querer sempre algo mais. Isso é típico do capitalismo. Fazer com que você deseje. E o desejo, evidentemente, é algo que faz parte do núcleo moral estoico. Mas de que modo? Vamos ver. Antes, entretanto, de falar sobre o estoicismo propriamente dito, temos algumas coisas que são bem interessantes no filme, né? Tem uma frase da mulher leopardo que ela fala assim: o que poderia ser mais valioso que os seus desejos? Interessante. Porque a Bárbara Minerva era uma mulher desembolsada, se veste mal, ela tem medo até de si mesma.
E quando ela tem os seus desejos realizados, ela consegue, na verdade, se tornar uma mulher igual a Diana. E quando ela tem o seu segundo desejo realizado, que ela deseja ser uma predadora, alfa, ela se torna então a Cheetah, uma mulher leopardo. E Maxwell Lord, quando ele fala para o Alistair, na empresa dele, né? Você tem que desejar grandeza, sucesso. É isso que os homens de verdade querem. Os homens da antiguidade queriam controlar os seus desejos. Os homens de sucesso de hoje querem ter mais desejos, querem ter mais sucesso, ser pessoas melhores. Melhores para o capitalismo, claro. Não no sentido de você ter seus corpos dóceis, seus corpos apaziguados, domesticados, mas é necessário que você empreenda. Muito bem. Essa é a tônica, é um ambiente que vive Diana. É um ambiente dos desejos. Em que você vai no shopping, você encontra N produtos. Você encontra o que você quiser no shopping. É necessário que você atice os desejos. E os desejos, ou as paixões, né, o patos, eles foram muito bem trabalhados pelos estoicos. Eles tinham uma verdadeira uma obsessão médica. Lembrando que muito da filosofia antiga vem da área médica, da antiguidade. De modo que eles catalogaram várias paixões. Alguns autores vão dizer 70 e poucas paixões catalogadas pelos estoicos. Outros autores vão dizer 90 e poucas paixões catalogadas pelos estoicos. Então eles vão sempre tentar catalogar, descrever, dizer o que é o que não é cada paixão. De modo que, por exemplo, nós temos Estubeu, Diógenes de Laércio, Andrônico de Rhodes, que vão sempre tentar descrever essas paixões. O Andrônico, Raquel Gazola vai ter uma lista curta, na verdade, no ofício do filósofo estoico, nesse livro dela, mas dessa lista eu transcrevi apenas 4 a título de exemplo, que o timos, o ímpeto, os estoicos vão entender como cólera em seu início, o cotos, eles vão entender como sendo uma cólera à espera de vingança, o eros, que é o amor, né? Que é um desejo de união corpórea, e a filosoia, que é o desejo alógico de vida, de querer sempre a vida. Pois é, então o desejo é uma tônica sempre muito presente para os estoicos. Entretanto, é muito comum que nós nos debrucemos com essa perspectiva. Os estoicos tendem a se afastar das paixões. E isso está errado. Não é isso que acontece. Na verdade, o que a própria Raquel Gazola vai dizer é que nem todas as paixões devem ser extirpadas, pois algumas têm relação com a própria constituição do ser, como amor, odiar, ter desejos. Isso faz parte da okeioses. Faz parte daquilo que os estoicos vão chamar de eupatos, eupatia, a boa paixão. Ter amigo, por exemplo, desejar ter amigo é uma paixão, mas é uma paixão boa. Agora, desejar ansiosamente ter um amigo, aí passa a ser ruim. Desejar comer é uma boa paixão. Gula é uma outra paixão, uma paixão ruim. Então, aqui vai uma outra citação da Raquel. Algumas paixões, mesmo sem ter acompanhadas da desmedida, são perturbadoras da alma em tal grau que devem ser extirpadas, como a inveja, por exemplo. Então, e por quê? Porque ela é desmensurada. Na verdade, o que é importante para os estoicos, mais importante do que você extirpar a paixão, é você mensurar a paixão. Porque o grande segredo para o estoicismo, quando se fala de paixão, na verdade, é a falta de domínio de si mesmo, que afeta a estoa. A paixão, como a agitação da alma, é o solo mais propício para o homem vir a perder-se de si, para mergulhar na escravidão da alteridade. Então, a Diana vai falar, cuidado com o que deseja, Max Lord. Porque não é a paixão em si, mas é como você deseja e é a desmensura da paixão. É você fazer com que você tenha
a perda de controle sobre si mesmo. Isso que é importante para o estoico. E aí que entra a questão da ataraxia. A ataraxia enquanto um profilático capaz de fazer com que você alcance a autarquia, a autarqueia, o autodomínio. O autodomínio é a palavra-chave sempre para que nós possamos entender a questão do estoico, da ética estoica. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Assista esse filme, que ele é bem interessante. E eu acho que ele pode nos ajudar a entender muito da sociedade atual e de que modo que a crítica estoica pode se infundir nessa questão aí dessa sociedade dos anos 80 de Foucault e principalmente da sociedade de hoje. Nessa sociedade de hoje que nós vivemos, que é absolutamente, apaixonadamente impregnada pela vontade de ser livre, a tal ponto que você se escraviza a si mesmo. Você perde o seu autodomínio, você perde a sua própria noção de oikeiosis, porque você deseja muito ser livre. Então, nós ficamos por aqui. Espero que realmente vocês tenham gostado, especialmente da apresentação lá no Stoicon. E fica aqui o vídeo gravado no YouTube, para que vocês possam sempre consultar o que vocês quiserem. Acesse nossa página no Facebook, o meu e-mail, para caso vocês tenham alguma curiosidade, alguma dificuldade, pode entrar em contato. E o nosso blog, portalverdblogspot.com. Compartilhe esse vídeo, assine as notificações e encontro com vocês por aí. Até a próxima.